Então, boa tarde, meus amigos. Estamos de volta, né, na gravação dos nossos vídeos. Eu deixei passar um bom tempo, né, para a gente encerrar aquela série dos vídeos que a gente estava falando sobre a pandemia, a minha história com o vírus. Hoje, 8 de julho de 2021, 8/7. Eu vou fazer um pequeno relato assim de como eu estou, né? Que eu passei pelo processo do vírus, da pandemia, fui acometido, como eu contei nos vídeos anteriores. Já passou o período que a ciência fala da recuperação, que conta que com 14 dias, né? Da detecção do vírus, a pessoa, a partir dos 14 dias, das 2 semanas, já está recuperado. E fala também das possíveis sequelas. Eu hoje, dia 8 do 7, né, ontem fez um mês do contágio, que eu conto a partir do dia 7 de junho. Hoje, dia 8, um mês e um dia, né? Até agora, nenhuma sequela, nenhum outro sintoma qualquer, né? E a gente vai, pra mim, já é uma página virada. Então, até agora, nada de sequela. Já não vou computar isso mais como uma página, né, assim, atual da minha vida. Já passou e já está no cômputo das coisas do passado. Eu não vou me preocupar mais. Agora, como sempre eu procuro fazer, eu vou vivenciar o agora, o hoje, né, e as coisas que forem acontecendo, seja de qualquer natureza, eu vou tentando resolver no dia a dia. Claro que ninguém está isento de nenhum percalço na vida, nenhuma doença, ninguém foge disso. Ao dia que chegar, se chegar, né? É porque a gente tem que passar por isso mesmo. E a gente no dia vai cuidando, como eu cuidei, né? Mas só para encerrar, eu vou terminar essa série de vídeos falando sobre a pandemia, o vírus que foi acometido. Até hoje, né, eu volto a dizer, 8/7, um mês depois, né, de eu ter sido infectado com o vírus, nada de sequela. Graças a Deus está tudo tranquilo. Mas, né, trazendo essa coisa de sequela também para a nossa realidade de portadores de síndrome do pânico, eu gostaria de lembrar, né, que os distúrbios de ansiedade, e em específico a síndrome do pânico, ela deixa assim algumas sequelas na gente, e que se a gente não observar, se a gente não tomar os cuidados devidos, isso vai virando uma coisa constante em nossas vidas, e a gente entra naquele ciclo que a gente sempre comenta, né, da doença, e que fica de difícil saída, difícil controle, difícil equilíbrio. E quais seriam essas sequelas, né, que eu falo, dos distúrbios psicológicos, em específico aos portadores da síndrome do pânico? A sequela que eu falo, que a gente tem e que a gente tem que ficar atento, são os pensamentos repetitivos, negativos, pensamentos de morte, de doença. E isso gera uma outra coisa, que é o medo. Então, no meu entendimento, né, trazendo o nosso tema para a realidade, o tema de sequelas para a nossa realidade de síndrome do pânico, eu acredito que as maiores sequelas que esses distúrbios psicológicos nos trazem são os pensamentos doentios e os medos. Porque vira e mexe, nós estamos envolvidos por isso, por esses dois itens, os medos e os pensamentos negativos, pensamentos intrusivos. E o pior disso
não é nem o medo em si e o pensamento negativo, doentio. É a forma de aceitação que a gente tem quanto a isso. Demora-se, o portador dessa doença demora-se, né, em aceitar, primeiro em aceitar que tem um distúrbio psicológico. Segundo, em admitir que tudo, inclusive os sintomas que todo mundo sente, ninguém nega, as dores, as sensações, começam pelos pensamentos repetitivos, intrusivos, negativos, doentios. E a permanência nesses medos, nessas atitudes, e aí, a partir daí, desses medos, aliás, desses pensamentos, a gente começa a falar, repetir muito sobre doença, sobre sintoma. E isso vai trazendo em nós, vai ficando mais complicado a parte, né, de ansiedade. Aí vem gerando os medos e a coisa virando uma bola de neve. A gente vai entrando naquele ciclo interminável que a gente não consegue sair. Então, eu reputo essas duas questões como as principais sequelas, as principais coisas que desequilibra o portador de distúrbio psicológico. E se a pessoa não se admitir assim, ela vai ficar um bom tempo, ou talvez até a vida toda, nesse ciclo, né? E muito engano as pessoas, ou elas se enganam, procuram enganar os outros, quando elas falam assim, mas eu não estava pensando em nada. Mas passa a semana toda falando de doença, falando de sintoma, relatando sensações. Isso não é pensar? Porque o que a gente fala tem origem no pensamento, né? No negativismo. Então, essa teimosia, essa rebeldia do portador de distúrbio psicológico, que não aceita, não admite que a coisa começa no pensamento, e esse pensamento repetitivo sempre são pensamentos negativos, destrutivos, pessimistas, de morte, de doença, vai gerando em nós uma ansiedade. E o portador de distúrbio não aceita isso. E ele fala, mas eu nem estava ansioso. Claro que estava, né? O próprio pensamento dele, a repetição de sintomas, de situações relacionadas a isso, já vai causando aquela ansiedade. E vai gerando os medos. E isso, tem aquelas pessoas que amanhecem falando, passa o dia falando, à tarde falando, à noite falando. Que psicológico aguenta uma carga negativa dessa? Nenhum. Né? E vai indo, a gente vai encharcando a gente dessas negatividades, aí sim vai gerando sintomas, sensações. É como se a gente estivesse pedindo para sentir aquilo que a gente vai falando, vai repetindo. E uma outra questão que eu gostaria de falar e que muitas das pessoas com quem a gente fala acha ruim, mas a impressão que dá é que a pessoa gosta de ficar falando, repetindo as mesmas coisas. Elas não saem daquilo. Parece que elas sentem prazer em ficar falando de que está sentindo dor, que está sentindo sensações. E outra impressão que dá é que elas querem passar pela vida sem sentir nada. Sem sentir uma dor, sem sentir um mal-estar, sem sentir uma tontura, sem sentir uma fisgada, sem sentir uma contração muscular, um espasmo muscular. Não é? Ser humano que está vivo não passa a vida sem sentir nada. Todos sentimos. A diferença é como trata o que sente. Porque se a gente pensar bem, eu já falei isso em outros vídeos, quando a gente não tinha o distúrbio psicológico, você sentia uma dor qualquer, você ia tomar um analgésico, um remédio qualquer. Se você sentisse uma dor de cabeça, você ia lá tomar um remédio para dor de cabeça. Se você sentia um espasmo, achar que o abdômen estava volumoso, alguma coisa, você tomava um remédio para gases, para expelir gases. Hoje em dia,
maioria das pessoas que a gente vê com distúrbio psicológico, o que elas fazem? Sentiu qualquer coisa, já corre para a rede social, né? Geralmente o Dr. Google, e vai buscar né, doença para o sintoma que ela está sentindo. E geralmente acha. Ou se não, vai trocar, né, sintomas com outro alguém. E ela sabe, né, se não sabe, deveria saber, que essas atitudes aumentam mais, né, a ansiedade e vai entrando naquele ciclo. Então, é nesse sentido que eu gostaria de falar. Que a gente fica buscando sequelas que a ansiedade nos traz, são isso. A gente fica atrás disso, a gente fica atrás de doença. Quando, na verdade, a gente deveria estar atrás da saúde, atrás do equilíbrio. E a maioria não acredita no diagnóstico dos médicos, não acredita. Vai no médico hoje, amanhã sente, está voltando, ou está reclamando, ou está... Então, quando eu digo sair do ciclo da doença, é mudar o foco, tirar o foco daquele sintoma, né? Ou se não, tomar uma providência ali. Ah, estou sentindo um espasmo muscular, estou sentindo um abdômen meio inflado, ou acho que é gás, então vou tomar uma coisa para gás. Não precisa nem ser remédio, um líquido quente, uma água, um chá, né? Nesse frio agora é bom o chá. E nesse período de frio a gente pode perceber que essas coisas de opressão no peito, opressão no abdômen, é muito comum. Por quê? É nesse período que a gente acumula mais gases, porque tem as friagens que os antigos falavam e a gente não dava muita atenção, né? As friagens que dá no corpo, o corpo esfria, e é comum a gente acumular gases. Então, essa opressão no peito, o abdômen inchado, né? Aquele barulho, aqueles estouros que dá no abdômen, né? Geralmente são gases. Mas para o ansioso já é uma doença grave, é uma coisa que aí você já sai distribuindo relatos nas redes sociais com as pessoas, já entra no Google e sempre vai ter, né, uma doença relacionada, aí você já acha que está doente, então não sai desse ciclo. É preciso que a gente tenha ponderação e pare, pense, raciocine, lembre que a gente já sentiu isso antes. E uma fuga muito, muito comum em quem sofre dessas coisas psicológicas é não admitir que já sentiu. Eu já falei isso também em outros vídeos. Ela já entra falando, isso eu nunca senti. Mentira, né? Para quem tem mais de 1, 2, 3 anos de síndrome do pânico, de distúrbio psicológico, já sentiu todos os sintomas. Mas aí para se autoafirmar, para outra pessoa do outro lado não desmentir, ela já faz uma prévia ali, uma defesa prévia, alegando que nunca sentiu. A gente sabe que é mentira, porque a gente sabe que os sintomas se repetem e a gente, junto com os sintomas, vai repetindo aquelas reclamações intermináveis e a gente não sai dessa situação. Então eu aproveitei para falar o final dessa minha história com o Covid, com o vírus, né? Das possíveis sequelas que poderiam ter tido, até agora nada, um mês depois, né, do contágio. E eu aproveitei esse gancho para mostrar para as pessoas que os distúrbios psicológicos deixam em nós sequelas. As mais comuns, tem outras, mas as mais comuns, as mais que perturbam e as mais que tiram a gente do nosso foco, do nosso eixo, são os pensamentos repetitivos, intrusivos e os medos. Procuremos controlar os medos, aliás, os pensamentos e os medos, que isso acaba. Mas é enfrentando, sendo racional, pensando, né, com inteligência, sem deixar que o medo tome conta. Enquanto a gente não admitir isso e não sair desse ciclo, infelizmente a coisa vai permanecer, vai perdurar por muitos e muitos anos. Agora precisa que a pessoa queira. O que é? Ah, mas o Cláudio fala que eu não sinto. Né? Muitos me falam assim, ah, mas você está falando que eu não sinto nada. Eu não falo que não sinto nada, porque eu já senti. O grande erro, eu reputo, o grande erro de quem tem distúrbio psicológico, né,
e sente toda essa gama de sintomas, de sensações, é não querer enfrentar. Não querer acreditar que é um distúrbio psicológico e que o distúrbio psicológico por si, ele causa muitos sintomas e que esses sintomas são gerados pelos pensamentos repetitivos e que causam medo. E isso causa ansiedade. E a ansiedade, por via de regra, causa essas todas sensações. E muitos são teimosos e rebeldes e não aceitar isso. É o preço que se paga pela rebeldia, pela não crença e não crer. Eu não viria aqui, eu não ficaria 8 anos, né, falando de coisas que eu não tenha sentido. Eu não seria desonesto a ponto de falar. O que eu falo é o que eu vivenciei e o que eu sinto. E eu não seria assim, né, tão irresponsável de chegar e falar, né, umas coisas dessas que eu estou falando sem eu ter sentido e sem eu ter uma experiência. Se eu falo é porque eu tive e tenho experiência, né, com o que eu estou falando, para achar uma forma de ajudar e de passar a minha vivência para as pessoas, no intuito de ajudar. Eu não perderia tempo, né, e nem seria tão cara de pau, tão desonesto chegar aqui e falar uma coisa que eu não vivenciei. Eu não acharia justo e não me daria, né, a fazer uma coisa dessa, porque eu acho desonesto. Pessoa que faz isso sem ter vivenciado. Então, tudo que eu falo, eu já vivenciei. Tudo que eu demonstro e procuro passar para as pessoas, eu já vivenciei. Então, com esse intuito, eu tento ajudar. Mas, infelizmente, tem muitos ainda que não acreditam e ainda insistem em vivenciar a coisa, né, da repetição, de seguir as mesmas linhas de raciocínio, de pensamento, de atitude, do medo, do pensamento intrusivo, do pensamento negativo, do pensamento doentio. Eu vou continuar falando à medida que vocês, né, forem ouvindo, eu vou falando. Quem sabe um dia a gente consegue, né, mudar assim, a cabeça de alguns que, infelizmente, ainda insistem em não aceitar a doença psicológica como causadora de tudo isso que a gente sente. Então, assim, muitas vezes eu falo para as pessoas assim, mas aí ela vem tirar opinião comigo, o que você acha? Eu falo, eu não acho nada, porque apesar de tudo que a gente fala, você vai no médico, né? Quem sou eu para concorrer com o médico? Eu falo para as pessoas assim, você vai no médico, o médico fala que você não tem nada e você não acredita, você vai acreditar em mim? Então, acho assim, que as pessoas precisam ter a mente mais aberta e sair desse ciclo e ver que as atitudes, as palavras, os gestos sempre são os mesmos. Até os sintomas são os mesmos. E elas, com forma de defesa, falam que nunca sentiu. Então, o vídeo é nesse sentido, de mostrar que as doenças psicológicas têm sequelas sim. E as sequelas, às vezes, demoram muito mais tempo do que de outras doenças, né? Como o pensamento e os medos, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Até o próximo, se Deus quiser, viu? Logo, logo a gente grava um outro. Até mais.